Sejam bem-vindos ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano. Eu sou a professora Carla Comatos Machado, coordenadora do curso de Fisioterapia do Unisalesiano de Araçatuba. E é com enorme prazer que eu estou aqui hoje com duas pessoas que foram colegas. A Cíntia ainda é docente da instituição e Vanessa foi colega nossa por muito tempo, né? Estava falando agora, saiu em 2017. Professora Cíntia, docente da área de fisioterapia em ginecologia e obstetrícia, né? Hoje, saúde da mulher. Ela desenvolve esse trabalho também na clínica, nos estágios, e está aqui hoje para ajudar a gente nesse bate-papo com a doutora Vanessa, ex-aluna nossa, fisioterapeuta, Vanessa Penha Basqueroto. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. É muito gratificante ver os nossos ex-alunos assim, com um trabalho que repercute muito, né? Ver você atendendo, dando palestra e todo mundo falando muito bem. Então, é um prazer enorme ter você aqui com a gente nesse bate-papo sobre fisioterapia pélvica e principalmente sobre parto humanizado, que é uma coisa que antigamente era comum e que agora está voltando com outros aspectos, outros objetivos, né? Então, a doutora Vanessa vai estar falando para a gente um pouquinho desse trabalho maravilhoso que ela desenvolve em Araçatuba, Birigui, acho que região, Isso, né, Vanessa? Região. Mas eu vou passar a palavra agora para a professora Cíntia. Cíntia. Realmente é um prazer enorme, né, estar trabalhando aqui no podcast com a Vanessa, aluna brilhante, colega de trabalho, assim, extremamente competente, uma referência aí na região, dentro da fisioterapia pélvica, né? Então, é um orgulho, é um prazer estar aqui dividindo, né, essa bancada com você. Agradecer imensamente o Unisalesiano, que sempre me recebeu de portas abertas, tanto como aluna quanto como funcionária e professora. E estou muito feliz de estar compartilhando com vocês um pouquinho do meu conhecimento e falando sobre esse tema que é a menina dos meus olhos, que é a área da obstetrícia envolvendo o parto humanizado. Uma coisa que a gente luta, que a gente trabalha e conscientiza as mulheres cada vez mais para ter o empoderamento do seu corpo, o empoderamento do parto, né? Então, estou muito feliz em estar participando desse evento sobre esse tema. Muito bem, gente. Obrigada, doutora Vanessa. Vamos lá no seu conteúdo. Bom, então a gente vai falar sobre o papel da fisioterapia no trabalho de parto. Aqui é especificamente o parto humanizado, porque é um parto de respeito, que a gente precisa conversar sobre isso, sobre essa humanização. Então, só mostrando para vocês, eu sou graduada aqui no Unisalesiano, na turma de 2008, tá? Fiz especialização em saúde da mulher, fisioterapia em saúde da mulher, e depois especializei em uroginecologia funcional, que é a fisioterapia pélvica, né? Pensando nesse atendimento, eu quis somatizar um pouco o atendimento, não só para mulheres, mas homens e crianças também. Por isso que eu parti para a área da fisioterapia pélvica. Além dos cursos de formação extracurriculares, né? Pilates, osteopatia estrutural, voltando toda a parte de desenvolvimento da pelve. Eu estou há 15 anos atendendo, desde quando me formei. Eu estou há 15 anos atendendo as áreas de uroginecologia, obstetrícia, sexualidade feminina, oncologia, né? Que infelizmente é uma área que está crescendo muito. E gostaria de falar também que a fisioterapia em saúde da mulher, ela entrou na minha vida na primeira aula que eu tive de ginecologia e obstetrícia, né, que a professora Carla comentou. Era com a professora Janine, que hoje é uma grande amiga. Na primeira aula, eu falei assim, é essa área que eu quero seguir para a minha vida. E aí eu tenho seguido desde então, encarando como uma missão aí de trabalho. Bom, a gente vai falar sobre o que o SUS, o que a Federação Brasileira
de ginecologia e obstetrícia, o que o Ministério da Saúde preconiza sobre parto humanizado, ou no caso, humanização do parto ou parto natural. Essa daí é uma diretriz de 2022, é a última, é a mais atual, tá? Então, é aqui a gente consegue ver que, junto com a Organização Mundial de Saúde, a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, recomenda primordialmente a adoção de cuidados respeitosos a essa mulher. Então, aí já entra a humanização, né? Cuidados que são de maneira que envolve a sua dignidade, privacidade, confidencialidade, garantindo a ausência de danos e maus tratos. Nesse caso, violência obstétrica, que é muito comum a gente estar identificando. Isso tudo envolve não só o trabalho de parto e parto, também envolve a assistência pós-parto, tá? Que a gente tem uma assistência de parto imediato, que a gente já atende na maternidade, logo após o parto. Então, a gente vê que a humanização está cada vez mais sendo discutida para levar esse respeito para as mulheres, né? E aí, uma notícia muito interessante, muito importante, né, para nós, fisioterapeutas, que nós temos um projeto de lei que está em tramitação na Câmara Estadual, na Alesp, sobre a presença do fisioterapeuta 24 horas na maternidade do Estado de São Paulo. Então, isso envolve tanto maternidade pública quanto privada. Então, é um projeto que está em tramitação, que está em discussão, está nas comissões, e aí, assim que for aprovado nas comissões, ele entra em votação. Então, é mais uma garantia de respeito e cuidado com essa Sim. parturiente. Deixa eu entender melhor, Vanessa. Então, quer dizer que, assim que for aprovado, que está em tramitação, tudo, instituições como hospitais voltados para as mulheres ou os próprios hospitais particulares e públicos terão que ter no setor de ginecologia e obstetrícia uma fisioterapeuta 24 horas para esse atendimento para as mulheres que estarão lá, tanto parto normal quanto cesárea? Isso, exatamente. Todas as maternidades do estado. Todas as maternidades do Estado de São Paulo. É a Todas. mesma coisa da obrigatoriedade do fisioterapeuta na UTI. Na UTI, exatamente. Nossa, que coisa boa, né? Então, aí a gente vê aqui, esse projeto de lei, número 1294/2023, tá? De autoria do deputado Paulo Correia Júnior, e aí ele dispõe sobre a permanência do profissional fisioterapeuta nas maternidades públicas e privadas do Estado de São Paulo. Nossa, que É uma maravilha. vitória para a gente da fisioterapia. Maravilha. Mostra o crescimento da área, O né? crescimento, Quando eu exatamente. comecei na fisioterapia, né, obstétrica, pélvica, a gente não tinha tanto conhecimento das pessoas, informação das pessoas a respeito, né? E hoje a gente vê, até pela clínica, né, Carla, como aumentou o número de pacientes procurando o atendimento da fisioterapia pélvica. A gente chega nos nossos ouvidos, né, os médicos da região aqui de Araçatuba questionando, onde que tem fisioterapia pélvica? Então, isso mostra o crescimento, é um nicho enorme para o fisioterapeuta atender, né, dadas as devidas proporções, com todo aquele respeito, né, porque trata-se de uma região íntima, mas é maravilhoso ver a profissão crescendo e atingindo uma área que não se esperava, né? Maravilhoso. É importante até para que os nossos alunos pensem em seguir essa área. Sim. Ainda temos muito poucos profissionais nessa área, né? Então, pensem em seguir essa área que está aí crescendo cada vez mais. É uma vitória que, assim, é uma batalha, né? Então, não vencemos ainda, mas estamos com bastante apoio, bem encaminhado, tanto de conselho, nosso conselho de fisioterapia, nosso CREFITO 3, quanto a nossa Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher. Então, está dando todo esse amparo para a gente poder
ter esse projeto de lei aprovado. Então, só para especificar, né, ele não fala da área de saúde da mulher, que o fisioterapeuta teria que ser especialista em saúde da mulher. Sim. E sim, o fisioterapeuta. Mas aí a gente vai tá abordando os critérios de formação desse fisioterapeuta para atender nessa maternidade. Mas a presença desse fisioterapeuta tem que ser 24 horas, e estabelece que, por ano, ele tem que participar, né, realizar 1.000 partos. Então, dentre os partos, 1.000 partos teria que estar disponível por esse projeto de lei. Tá? E tempo integral para assistir essas pacientes, essas parturientes na maternidade. A gente vai conversar muito por que do fisioterapeuta no parto. Uhum. Qual que é a importância? Né? A gente vai conversar bastante sobre isso e a gente vai chegar numa conclusão de que o fisioterapeuta é essencial para essa equipe. Com certeza. E aí, uma outra conquista, essa do projeto estadual, ainda estamos em tramitação. Mas a outra conquista é que, em 4 municípios da nossa região, Birigui, Araçatuba, Penápolis e Andradina, foi aprovada uma lei que libera a entrada do fisioterapeuta em saúde da mulher, aí específico, na maternidade. Então, essa lei libera a nossa entrada como profissional, participante da equipe, desde que seja contratado pela parturiente. Então, é uma lei que não vai gerar ônus ao poder público. É a parturiente que vai ter a liberdade de levar a sua equipe durante o parto dela. Então, essa lei já foi aprovada e estamos em negociação de montar protocolo de atendimento, né? Já passei pelo cadastro do hospital público da minha cidade, Birigui. Então, o meu nome já foi cadastrado. Agora, a gente só vai montar o protocolo, porque é um profissional que, na experiência deles, não estava inserido dentro do parto. Tá? Então, aí a gente vai montar esse protocolo de atuação. Mas é muito interessante esse projeto, porque ele descreve a especialidade nossa de saúde da mulher para esse atendimento. E aí a gente vai falar um pouco das fases do parto, né? Porque para a gente entender o porquê que é importante o fisioterapeuta nesse parto, né? Qual que é a diferença? Por que não é só o médico, a enfermeira ou a doula que faz parte dessa equipe? Por que o fisioterapeuta precisa estar inserido, né? Então, aí na fase do trabalho de parto, a gente tem 4 fases, né, atualmente. A gente tem a fase de dilatação, que é aí essa fase específica, que a gente vai ter uma atuação muito importante. E aí eu vou pegar essa pelve, porque fisioterapeuta pélvico não sai para dar palestra, podcast sem a pelve, tá? Então, eu vou pegar essa pelve e vou falar para vocês o porquê que a gente trabalha especificamente muito durante o parto, nessa fase de dilatação, que a gente vê que tem as contrações completas até a dilatação do colo do útero e envolve tanto a fase latente, ativa e de transição para o expulsivo. Então, para falar para vocês que é assim, ó, vou colocar um pouco para frente, tá vendo, ó? Na fase de dilatação, a gente tem a fase latente, que o bebê ainda está posicionado aqui no estreito superior da pelve. Então, esse aqui é o estreito superior grande, e esse é o estreito inferior, aqui, que vai o osso do isquio, tá? Então, a gente tem esse bebê posicionado ainda aqui, tá? No estreito superior. E aí, conforme vai evoluindo contrações, dilatações, a gente vai tendo essa troca de posição até chegar aqui no estreito inferior. Lembrando que o estreito inferior não é só aqui, tá? O estreito inferior começa aqui nessa região do isquio. Não chegou ainda aqui na saída, tá? Então, nessa fase, a gente vai trabalhar muita alteração de mobilidade dessa pelve, tanto das articulações aqui, ó, sacroiliacas, tá vendo? Ó, a hora que a gente vê do estreito superior, a gente vê articulações sacroiliacas, ó, e sínfise púbica.
São 3 articulações que está intimamente ligada a esse processo de dilatação. Então, nessa fase, a gente vai trabalhar bastante mobilidade dessa pelve, mobilidade dessa mulher, assimetria de quadril, porque aí a gente vai favorecer esse encaixe melhor do bebê, tá? Então, a gente vai da fase latente até a fase ativa, favorecendo esse encaixe. Bebê desceu, aí a gente vai para a fase de transição para o expulsivo, tá? Que aí é quando a gente não... Aqui, tá vendo? Ó? A pelve, o estreito superior, nessa parte da direita, e o estreito inferior, que é embaixo. Então, lembrando que aqui o estreito inferior está intimamente ligado a toda a musculatura do assoalho pélvico. Então, aí envolve muito a nossa atuação. Depois a gente vai para a fase do expulsivo. Então, desceu, a cabecinha desceu, encaixou, coroou, como a gente fala, e aí começa a fase do expulsivo. Completou os 10 centímetros de dilatação, desceu pelo estreito inferior, e aqui a cabecinha ela está indo para a saída do canal da vagina. Nessa fase, aí essa mulher ela precisa ter uma consciência muito grande de relaxamento, porque não precisa realizar mais força nenhuma. O corpo dela já é o suficiente para estar terminando esse trabalho. Então, aí a consciência de relaxamento, o treino dessa musculatura, a preparação dessas fibras musculares está sendo ligada na preparação desse parto, né? E durante o parto, a nossa presença lá ajuda ela nessa consciência de respiração, nessa consciência de relaxamento, para ter um trabalho de parto efetivo, com um expulsivo efetivo, prevenindo lacerações. Depois a gente vai para a fase da terceira fase, que aí é a dequitação da placenta, é quando tem contrações leves para a saída da placenta. Aí a gente está observando essa mulher, né? E depois a recuperação pós-parto, que envolve de 1 a 2 horas pós-parto, que a gente já avalia como que está o períneo dela, como que se ela possui contrações uterinas para estar ocasionando essa involução do útero, e também auxilia na amamentação, né? Que é importante a amamentação nessa primeira hora de vida. Vanessa, todas essas fases, mais ou menos quanto tempo você fica com a mulher? Olha, nós temos um preparo dessa mulher pré-natal. E aí, quando ela entra em trabalho de parto, ela entra em contato com a equipe dela. E aí nós podemos ir até a casa dela, junto com a equipe, né, enfermeira obstetra e doula, até o hospital. Então, tudo depende desse tempo, quanto que vai demorar o parto. E aí a gente sai do parto depois que ela tiver já recuperada, né, já conseguiu amamentar. Então, a gente fica ali até esse horário de 1 a 2 horas depois do parto. 2 horas. É. Aí, desde que começou o parto. Então, vocês ficam umas 5 horas, 5 horas. É que depende muito, né? Mulher para mulher, de mulher para mulher. Porque que é interessante, se ela tem uma equipe de parto humanizado, o nosso objetivo é levar ela para o hospital, para o ambiente hospitalar, quando o parto já tiver evoluído. Sim. Então, não demora tanto. Não demora tanto. Então, assim, às vezes a fase que demora um pouquinho mais é a fase em casa. No parto, o nosso objetivo é chegar já a partir da fase ativa, já para ter uma evolução para o expulsivo. Não ter sofrimento, né? Exatamente. Sofrimento, aí chega num ambiente diferente, tem a quebra de concentração, né? A quebra de energia ali que ela está se concentrando no parto, profissionais diferentes, então acaba às vezes... profissionais, quando você fala em equipe, da enfermeira obstétrica e da doula, fala um pouquinho para o pessoal, doula, a gente escuta, né? Na realidade, o que significa isso, essa profissão? A doula é uma profissional que ajuda no suporte emocional dessa paciente, né? E aí vem uma questão bem polêmica, Carla, porque a doula, por conta desse atendimento,
mais humanizado, desse aporte emocional e pela falta de um profissional que trabalhe desconfortos, dores e toda a parte de estimulação dessa pelve no parto, ela acabou assumindo alguns recursos que são da nossa alçada de fisioterapeuta. Então, assim, a doula ganhou muito espaço, merecido, porque elas são profissionais muito boas em relação ao suporte de parto humanizado, mas o fisioterapeuta entra para dar esse suporte biomecânico. Porque o parto é um evento mecânico. Sim. Nada melhor do que o mecânico do corpo humano participar desse parto. Sim. Exatamente. O fisioterapeuta então, é profissional do movimento. Exatamente. Né? Então, a gente conhece. Toda essa atuação da doula foi elevada pela nossa falta de posicionamento. Agora nós estamos nos posicionando. E tem espaço para todo mundo, porque cada um vai ter a sua função. Sim. Muito bem, que bom isso. Aí eu gostaria de mostrar para vocês o quanto é importante a gente ter uma especialização e uma noção de biomecânica. Nós, como fisioterapeutas, temos esse conhecimento, porque é essa biomecânica que vai facilitar, evoluir todo esse processo do trabalho de parto. Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo que envolve essa biomecânica da pelve, tanto a parte de abertura de estreito superior quanto de estreito inferior e o que a parte de membros inferiores influencia nessa abertura para a expulsão do bebê. Isso é um conhecimento que nós, como fisioterapeutas, temos na nossa graduação. E aí a gente já consegue utilizar isso durante o parto. O vídeo ele não tem som, mas aí a gente vai conversando, tá? Então, aqui a gente vai ver que durante o parto tem vários tipos de tecidos, músculo, articulações, ligamentos, fáscia, que estão se movimentando e abrindo para o parto acontecer, tá? Então, na hora que o parto acontece, aqui a gente está vendo a mobilidade desse sacro, porque o sacro ele faz uma extensão e o cóccix ele faz uma abertura para fora para esse parto acontecer. Aqui a gente está vendo o estreito superior, o quanto que o movimento dessa pelve influencia. Então, se a gente faz uma extensão, a gente coloca uma abertura maior desse isquio. Se a gente faz uma flexão desse sacro, a gente faz um fechamento. Então, se a gente vai pensar lá na primeira fase, que a gente precisa ter uma abertura maior dessa parte de estreito superior, a gente vai trazer uma flexão desse sacro para abrir aqui. E se a gente pensa na fase final, a gente precisa trazer uma extensão desse sacro para abrir o isquio. Então, toda essa noção de biomecânica a gente vai estar introduzindo no dia a dia e ali na hora do parto. Aí a gente tem a influência não só da biomecânica, pensando em articulações, como a musculatura do assoalho pélvico. Tá? Então, a gente vê aí uma pelve que é totalmente interligada de músculos. Tá? Então, a gente vê uma pelve que ela tem musculaturas superficiais, que aqui a gente não está tendo essa imagem, mas para vocês terem uma noção, musculatura superficial, como nessa imagem aqui, da parte direita, a gente tem um parto expulsivo. Então, na fase da expulsão, olha o tanto de musculatura que está envolvendo. Então, a gente tem aqui, pegar o mouse só para a gente tem aqui elevadores do ânus. Opa. Elevadores do ânus. A gente tem aqui pubo retal. A gente tem aqui músculos pubovaginais, puboperineais, esfíncter do ânus, pubococcígeo,
várias musculaturas que estão interligadas nessa pelve que precisam de estiramento e relaxamento na hora do parto. Então, como a gente não vai poder estar presente nesse parto envolvendo esse relaxamento dessa musculatura? Tá? Então, é muito importante a gente pensar nessa pelve como um todo. E aí a gente vai conversar sobre a fisioterapia especificamente, né? O que é que ela faz durante esse trabalho de parto, né? Nós entramos com um papel também de tranquilizar essa mãe. Porque se ela tem um profissional, que ela tem confiança, vamos supor que ela já fez uma preparação com a fisioterapia pélvica desde o início da gestação. A gente cria um vínculo, a gente cria essa segurança e essa Confiança, né? confiança, exatamente. Então, a partir do momento que essa mulher se sente confiante e segura, ela vai ter um bom desenvolvimento desse parto. Então, a gente também tem esse papel. Mesmo porque, né, Vanessa, a musculatura de assoalho pélvico ela é muito negligenciada. Ninguém presta atenção nela, ninguém valoriza, ninguém pensa em fortalecer essa musculatura. Né? Todo mundo quer fortalecer membro inferior, abdômen, membro superior, mas ninguém pensa no assoalho pélvico. Né? Então, a fisiopélvica está trazendo esse conhecimento, está trazendo a importância dessa musculatura. E isso não é só para trabalho de parto, para sustentação de gestação, é para sustentação dos órgãos pélvicos em qualquer indivíduo, né? E acaba sendo muito negligenciada. Exatamente. A musculatura do assoalho pélvico, para vocês terem uma ideia, é uma das musculaturas mais fortes que a gente tem no nosso corpo. Não é à toa que eu estou com tendinite nas duas mãos, porque liberar essa musculatura dá muito trabalho. E aí ela tem várias funções. Não só toda a parte de continência de urina e fezes, né? Ela tem a função de sustentação desses órgãos pélvicos. Ela tem a função sexual de ajudar que a musculatura que é responsável pela contração no orgasmo. Sim. E ela tem a função também, pensando, né, em toda esse assunto que nós estamos abordando, de fazer parte do canal do parto, Sim. que vocês estão vendo aqui. Puro músculo, ó. Tudo que a gente tem aqui em volta do canal da vagina é músculo do assoalho pélvico. Então, não tem como a gente negligenciar essa musculatura. Acho que já estamos numa fase que precisa ser dito. O que a gente precisa falar para as mulheres, em qualquer situação, em qualquer lugar, que a gente precisa ter um cuidado específico nessa região do assoalho pélvico. E a gestante, né, Vanessa, ela não pode te procurar próximo do parto, ela tem que te procurar para um trabalho nesse período todo de gestação, né? Justamente para esse trabalho seu de preparar essa musculatura, conscientizar essa gestante de como relaxar essa musculatura no momento do parto, né? O ideal é que ela te procure em que fase? Exatamente. Tem estudos, Carla, recentes que liberam um atendimento para a assistência pré-natal a partir de 8 semanas. Nossa, 8, 10 semanas. que maravilha! Então, a partir de 8, 10 semanas, já no primeiro trimestre, nós podemos trabalhar com essa gestante toda a parte de consciência muscular, consciência corporal, estabilização abdominopélvica, musculatura e exercícios respiratórios por conta desse padrão que é alterado. Toda essa fáscia, essa região miofacial que está envolvida na gestação e no parto, além de já começar um trabalho de fortalecimento dessa musculatura. Porque quanto mais tarde essa mulher nos procurar, menos a gente consegue fortalecer, porque a sobrecarga do peso da gestação está influenciando. Então, quanto antes ela nos procura, a gente começa já um fortalecimento Melhor. durante a própria gestação. Sim, A gente fala que o maior fortalecimento é antes e após, sim, né? com certeza. Mas durante a gente precisa muito trabalhar essa musculatura. E quanto antes ela nos procurar, melhor é o resultado. Uhum. Então, a gente consegue aliviar dores com métodos não farmacológicos, né? Liberações manuais, exercícios, eletroterapia. A gente consegue ajudar na indução
desse bebê e na dilatação, até porque a parte biomecânica vai estar sendo influenciada nesse encaixe desse bebê. A gente consegue orientar posturas e posições específicas para cada fase. Vamos supor, da hora do parto, o bebê ele está com um posicionamento que a cabeça está um pouquinho virada para a esquerda. Então, se a gente faz uma assimetria dessa pelve e posiciona ela corretamente, durante a contração ele vai encaixar e ele vai girar. Tá? Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento, facilitando, então, essa biomecânica na fase expulsiva também. Tá? E qual que é a nossa conduta? Né? Então, aí a gente vai ver realmente o que a gente pode estar fazendo. A gente tem orientações de movimentos específicos, desde da facilitação da descida do polo cefálico até a saída do bebê. Então, ó, descida do polo cefálico até a saída do bebê aqui embaixo, tá? Orientações sobre respirações específicas, lembrando que aquela ideia que a gente tinha de hiperventilar na hora do parto é prejudicial. A gente vai incentivar uma expiração prolongada, porque a gente tem uma ativação maior de musculatura abdominal e diafragma para ajudar durante as contrações. Analgesia não farmacológica, como eu comentei, técnicas de relaxamento. Na fase onde tem a dor, tem muitas pacientes que desistem de continuar o parto, porque a dor é muito intensa, né? Então, aí a gente entra com esses recursos para estar aliviando. Caminhadas e agachamentos na hora correta em que essa pelve precisa dessa abertura. A hora que estamos no início da fase de transição para o expulsivo, já não tem mais exercícios que a gente pode estar fazendo. A gente posiciona essa paciente na postura expulsiva que ela se sente confortável. E exercícios de mobilidade nessa pelve, na bola, na banheira, tudo para facilitar aí nesse alívio dessa dor. Então, assim, a gama de atendimento de técnicas da fisioterapia é muito grande, né? Desde que a gente tenha esse conhecimento que a gente consegue avaliar o que está acontecendo na parte pélvica, biomecânica e muscular e facilitar esse parto. Muito bem, que trabalho, não? Maravilhoso isso. E aí eu trouxe só algumas referências, comprovando para vocês realmente que é uma área que tem muita evidência científica, mas também que está em ascensão. Sim. E é interessante a gente comentar que essa área da fisioterapia pélvica, nesses últimos 5 anos, foi a área que mais cresceu em evidência científica no Brasil. Que maravilha, Van. Nesses últimos 5 anos. Então, nós temos uma gama muito grande de evidência provando realmente que nós temos um bom trabalho, tá? E, Vanessa, tem muita procura? Araçatuba, Birigui, a região, você tem muita procura de gestantes que querem fazer esse trabalho, que têm a consciência desse trabalho? Sim, temos hoje com a internet, com o Instagram, né, com médicos atualizados, tá muito comum e muito maior a procura para um parto humanizado. E aí, quando se pensa em parto humanizado, aí as pessoas vão procurando uma equipe que consegue trabalhar essa preparação desse parto, né? Então, está tendo uma procura muito grande. Eu escutei de uma pessoa que foi sua paciente, que ela teve as 2 filhas com você, e ela falou, gente, o trabalho da Vanessa é excepcional. É, assim, primordial para a gente conseguir ter um parto natural, humanizado, um parto tranquilo, né? Dentro do possível, eu acredito. E aí ela elogiou demais seu trabalho. Muito legal isso. E bom, é muito feliz, eu fico muito feliz. Que muitas mulheres mais pensem nisso, isso, né? Porque a recuperação depois é importante falar, né, Vanessa? Muito. A recuperação depois desse parto é muito mais tranquilo do que uma cesárea. E as consequências são muito menores, né? Os sinais clínicos são menores também, né? Eu vejo assim, minha irmã teve 2 partos normais. Ela acabou de ter o parto normal. À noite, de manhã, ela já estava andando e estava bem e estava tranquila. Então, é muito importante que as mulheres pensem nisso, né?
as jovens aí que vão ser mamães pensem nisso. No Brasil ainda tem muita filosofia da cesárea. Eu mesma não tive coragem de enfrentar o normal. Né? Tem. O Eu tive Brasil 2 ainda cesáreas. é um país cesarista, É. né? Mas a gente consegue perceber que está mudando aos poucos. Eu costumo falar assim, não adianta a gente agir de forma radical. Nós temos que ir entrando pelas beiradas, né? A informação é tudo, né? Conquistando informações, as pacientes tendo esse empoderamento de informação e consciência do seu corpo, cobrando profissionais, procurando profissionais especializados. Então, a gente tem que ir começando aos poucos. Eu acredito que nós estamos em crescimento, o parto Uma coisa humanizado. interessante que eu escutei, e nunca que eu tinha associado isso, mas jovens mães, que são aquelas mães que frequentam muita academia, spinning, nananana. Ah, engravidei, mas eu só quero parto normal, porque esteticamente é melhor, eu recupero mais rápido. E, na realidade, a gente pensava, né, na nossa época, no parto normal, não pela estética. E agora o pessoal está pensando muito em relação a isso, né? Não quero ficar com cicatriz, não quero ficar... E aí eu escutei dessas meninas e falei, gente, olha, como muda a conscientização de algumas coisas, né? Elas estão pensando em estética, a gente está pensando na qualidade, na recuperação, saúde, né? na saúde, na disposição de estar com esse bebê sem dor, né? Mas é isso, né? Eu acho que acaba sendo, assim, um bônus, né? Tá pensando em estética, mas aí vem o bônus de toda essa qualidade muscular, de recuperação que ela vai ter. Sim. Então, assim, é unir o útil ao agradável. Aí esse artigo, ele fala sobre a atuação fisioterapêutica no trabalho de parto e parto. E aí ele delimita respiração fisiológica, mobilidade no leito, massoterapia para reduzir a percepção da dor e contribuir para o conforto da paciente, da parturiente. E aí ele fala que essa atuação diminuiu essa percepção dessa dor, dessa paciente, dessa parturiente, no caso que ela não é mais paciente, quando ela entra em trabalho de parto, ela é parturiente. E aí incrementou a sensação aí de segurança e conforto. Porque ela vai ter um olhar de que ela está sendo bem assistida. Então, aí entra a atuação do fisioterapeuta para também dar essa sensação de segurança e conforto, como a Cíntia comentou. Outro artigo, esse mais recente, né, foi em 2021, delimita que a intervenção valoriza a autonomia da mulher. Tá? Então, esse é um processo importantíssimo, ela se sentir confiante, empoderada de conhecimento, porque quando nós temos informação, nós temos poder. Então, nós, como profissional de saúde, também temos esse trabalho de prospectar essa informação, esse conhecimento para ela, tá? E ela tem a noção também que o uso ativo do corpo dela também ajuda na hora do parto. Tá? Então, aqui ele também colocou sobre os métodos não farmacológicos de alívio da dor, mas esse estudo foi importantíssimo para a gente valorizar que essa mulher, ela, com um profissional especializado acompanhando ela tem essa autonomia e a utilização desse corpo ativo na hora do parto para auxiliar. Esse também é um outro artigo também recente de 2022. E aí ele está delimitando os métodos não farmacológicos até pela Organização Mundial de Saúde, né? Então a gente vê aí caminhada, cinesioterapia, mobilidade, exercícios respiratórios, relaxamento, né? Alterações e mobilidades dessa postura dessa parturiente para levar ela com uma maior autonomia. Então, assim, a Organização Mundial de Saúde descreveu isso como métodos não farmacológicos. E nós, como fisioterapeutas, temos a função de realizar tudo isso. Aí, só para exemplificar para vocês um pouco, né, de algumas posturas aí. Na hora que a paciente está no momento da contração, ela procura uma posição confortável e se concentra na respiração, no relaxamento daquela pelve, para tentar aliviar a dor. Não é o momento de se movimentar no momento da contração. Aí, nos intervalos, a gente movimenta. Então, no momento que a gente ganha essa abertura de estreito superior e inferior, é nos intervalos das contrações, tá? Só para exemplificar para vocês.
várias posições, desde que essa paciente esteja com assimetria de quadril, a gente consegue ter essa mobilidade do estreito superior para inferior. Aí também a gente está vendo aí durante já mais a fase de transição para o expulsivo, né? O que é interessante a gente falar? Se essa pelve, ela está livre, então ela não está apoiada numa maca, ela não está apoiada numa banqueta. Se ela está livre, ela vai ter muito mais capacidade de se abrir, de se estender, musculatura, ligamento e fáscia, de se flexionar para conseguir essa movimentação do Melhora expulsivo. a mobilidade, né? Exatamente. Então, quanto mais a pelve está livre, mais a mulher tem autonomia e controle dessa fase de trabalho de parto. Tá? Então, isso é muito importante. E aí vem a frase, né? E por que, então, é importante o fisioterapeuta no trabalho de parto, depois de tudo isso que a gente falou? Tem muita coisa, mas o parto é um evento mecânico. Não tem como fugir de um fisioterapeuta. Tem que ser uma pessoa que realmente entenda, né? Exatamente. A fisiologia, a cinesiologia, a biomecânica do corpo. É um evento lindo, maravilhoso, que essa mulher, ela vai levar, essa mulher e o bebê vai levar para toda a vida deles, e ela precisa ter uma assistência com uma equipe que respeite, né, essa humanização. E aí eu queria só mostrar rapidinho esse feedback que a professora Carla comentou, né, de uma paciente que foi... que fez todo o preparo comigo. E eu queria mostrar que, assim, esses feedbacks foram de pacientes que fizeram o preparo do parto. Eu não estive ativamente no parto delas. Então, qual que é a nossa função? Já que, por exemplo, em algumas cidades, outros estados, que não têm a possibilidade da entrada no fisioterapeuta na maternidade, a nossa função como preparador desse corpo para o parto é muito importante e vai dar toda essa autonomia para essa mulher. Lembra que eu falei que a informação nos dá poder? Então, aí aqui a gente vê, ó, foi muito bom ter te conhecido na minha segunda gestação. Tive um parto super rápido e consciente. Então, o preparo do parto fez com que ela conseguisse esse parto rápido e consciente. Foi essencial para que eu pudesse compreender meu corpo na hora do parto. Olha o outro papel da fisioterapia aí, descobrir as posições de parir, e aqui eu mais me senti confortável, e aqui ela mais se sentiu confortável na nossa preparação, foi a que ela teve o parto. É interessante, né, de você ver nesses relatos, pelo que eu consigo perceber, né, que as pacientes têm muita consciência da musculatura do assoalho pélvico. Porque eu imagino que uma mulher que não passou por um preparo, ela muitas vezes contrai essa musculatura e dificulta o trabalho. Então, ela não vai relaxar essa musculatura para permitir a abertura suficiente para a saída do bebê. Então, essa consciência prévia, se o fisioterapeuta não puder estar acompanhando ela no momento do parto, eu acredito que seja fundamental para o sucesso, para a prevenção de lesões, enfim, para que o parto seja menos sofrido. Porque eu creio que também é muito isso que as mulheres pensam. Ah, vou fazer um parto normal, vou sofrer. Né? Tenho medo da dor. Tenho medo da dor. Vou Então, tá sozinha. essa consciência, é como você falou, deixa a mulher ela atenta ao que vai estar acontecendo ao corpo dela e respondendo muito melhor na hora do parto. Com certeza. É a consciência corporal, é o que a gente mais trabalha na preparação. Tá? Então, eu tive o parto que sonhava, outro relato. E você fez parte disso. Indico de olhos fechados. Outra, você falava segura, segura e solta, que é a parte de consciência muscular, né? Ela lembra do carinho da atenção e fala que não teve laceração no parto. Olha que bom. Então, essa preparação dessa musculatura é importantíssima. E olha, esse último relato foi o que me fez arrepiar e me emocionar. Foi aí que entendi o tamanho da minha força como mulher. Então, olha o que a fisioterapia pode estar fazendo, pode estar proporcionando para essa mulher durante toda a gestação, parto e pós-parto. Sim. Então, eu acho consciência da força que nem ela sabia que tinha. Nem ela sabia que tinha. Então, é muito importante
nós fisioterapeutas, termos essa ideia de que nós fazemos a diferença para essa mulher. Nós somos profissional atuantes e fazemos a diferença. Então, é para a gente se orgulhar, porque cada vez mais nós estamos mostrando a nossa força e a gente está levando essa força para essa mulher. E num momento tão especial da vida da mulher e desse bebê, né? Eu acho que é uma fisioterapia bem diferenciada mesmo, né? Muito bom. Bom, eu acho que assim, pensando em parto humanizado, primeiro a mulher ela precisa estar disposta a aprender sobre o seu corpo, aprender como que é o parto e procurar profissionais que seja de confiança dela e que tenha essa experiência para estar proporcionando todo essa vivência do parto humanizado, que é muito bonito. E a gente sabe que você tem, né, Vanessa, no preparo todo seu, que a gente acompanhou muitos anos aí do seu preparo, sabe que você está aí na área certa, fazendo um trabalho maravilhoso, olha isso, né, que feedback, né? E, assim, agradecer muito a sua presença, dizer que foi o primeiro de muitos, porque tem muitos assuntos nessa área, né, que a gente gostaria de estar conversando, batendo papo, discutindo. Saúde da mulher é uma coisa que ficou num tabu muito tempo e que a gente precisa falar, conscientizar as pessoas da importância do trabalho dessa musculatura, não só para o parto, como disse a professora Cíntia, mas também para uma qualidade de vida melhor, para um envelhecimento melhor, né? Então, eu quero agradecer a presença da doutora Vanessa Penha Basqueroto. Futuras mamães procurem, é muito importante. Quero agradecer de novo a parceria, a colaboração da professora Cíntia, que está aqui com a gente já quase 20 anos, quase aqui 20, 19. no Unisalesiano, desde que o curso começou. E agradecer a vocês que assistiram essa palestra do nosso 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano. Obrigada.